Oi, gente. Essa é a segunda parte do episódio que a gente fez no primeiro vídeo. A gente está trabalhando o livro Histeria, do Christopher Bolas, lá no podcast Descobrindo a Psicanálise, que está disponível, né, em várias plataformas, inclusive no Spotify. E o capítulo que a gente está trabalhando agora é o capítulo a respeito da função paterna na histeria, né? Como que funciona aí essa relação da histeria com esse paterno. A gente pensa assim, os histéricos, por terem lá um sentimento ambíguo a respeito do seu crescimento, né? Eles ficam amargurados com aquilo porque a função paterna ela acaba impondo, né, uma separação daquela mãe, um amadurecimento, vamos dizer assim, uma entrega na relação com o social, né? Eles vão ter um sentimento de amargura aí com relação a esse pai, né? E o que o histérico sente a respeito do seu futuro e das suas realizações enquanto adulto? Ele tem um sentimento interno de que tudo isso vai ser esmagado pelo destino, assim, né? Não está muito otimista. E ele lida com essa angústia se esforçando para tentar controlar, né, esse futuro, só que ele faz isso por meio de mudanças drásticas, dramáticas e muitas vezes destrutivas, na maioria das vezes destrutivas. Essas mudanças ele faz na carreira, nos relacionamentos, na sua família. Ele faz um esforço para poder triunfar o pai. E ele vai fazer isso cooptando a função desse pai, tá? Então o histérico ele vai fazer o uso parcial do pai. Ele tem consciência dessa perda, vamos dizer assim, que vai acontecer em função disso. Ele vai vivenciar uma espécie de melancolia histérica, né, por não ter se engajado melhor na realidade social, porque ele sabe que ele faz isso, né, que ele se afasta. E só que ele vai fazer isso apenas por meio do falso self, como a gente viu anteriormente, né? O histérico ele tem consciência de que ele não está participando verdadeiramente da realidade social como as outras pessoas fazem, né? Isso vai provocar no histérico esse sentimento melancólico, e até uma inveja, né, da maturidade das outras pessoas, de como que as outras pessoas conseguem lidar melhor com as exigências sociais, né? O histérico ele vai tentar compensar esse seu sentimento de infantilização criando um devaneio de sua maturidade. Então ele vai imaginar que ele construiu ali grandes realizações, né? Que ele conseguiu triunfar sobre as outras pessoas. E o que acontece com o pai histérico? Para exemplificar o pai histérico, vou ler para vocês aqui no livro o relato, né, de um pai, tá? Ele já estava em análise, ele diz o seguinte: eu acho que fui, sob certos aspectos, um bom pai, sobre outros não. Eu não queria ser um pai real, quer dizer, alguém que, bem, naquela época eu não sabia o que, não queria assumir a autoridade e deixei tudo por conta da minha esposa, já que ela era mais prática do que eu. De vários modos, lamento pelas crianças. Eu fracassei em relação ao meu filho no sentido de lhe dar um modelo adequado de pai e posso ver em que sentido a sua atuação segue um pouco a minha, já que tenho noção de que, na verdade, eu estava atacando a minha função de pai, permanecendo um garoto em casa. Então, olha, isso já depois de 4 anos de análise, esse paciente consegue ter essa percepção, né? Ele fala também de que ele entende que ele não correspondeu à busca que a filha fez, né, desse pai, de um pai que pudesse estar ali afirmando o seu desejo por ela, comprando um objeto para ela, um presente, atuando ali enquanto pai. Na verdade, ele se igualava agindo como um garoto, né? E aí a gente vê elementos de um pai histérico que, ao invés de estar assumindo essa função paterna, ele acaba se comportando como um igual ali para os seus filhos, né? O homem histérico, ele, além de não ocupar essa posição de pai, ele também não consegue representar o desejo do pai pela mãe dos seus filhos, né? E isso vai acarretar um grande prejuízo para as crianças, porque
na medida em que ele não se posiciona como alguém que deseja essa mãe e como alguém que é adulto ali, naquele círculo, né, que impõe leis, que impõe regras, né, isso vai ter um prejuízo para as crianças. O pai histérico, ele acaba cumprindo aquele desejo de todo histérico de recusar a chegada do pai, ninguém faz isso, né, na família, na própria família, e ele acaba buscando um laço com a mãe por meio de uma idealização dessa mãe. Então ele coloca essa mãe num lugar de toda poderosa, né? Ele fazia isso se desfazendo, né, da sua função de pai castrador, aquele que era representante da lei, né, que deseja e desperta o desejo dessa mãe. Então o histérico, o que ele faz é projetar a função de pai muitas vezes na esposa. E aí essas esposas, elas acabam tendo que suprir para os seus filhos, nessa estrutura, o papel do pai, né? A função paterna que não é oferecida pelo pai real deles ali. E a gente vai ver em outros vídeos, né, o impacto dessa recusa do pai em assumir a sua função quando a gente fala, por exemplo, quando a gente for estudar uma estrutura borderline, né, uma estrutura perversa. Então, quando o pai histérico, ele consegue admitir para os seus filhos o seu fracasso em ser adulto, né, em atingir esse self adulto, os efeitos dessa estrutura psíquica dos filhos pode ser menos danoso, tá? Então, uma forma de amenizar essa histeria transmitida para os filhos, né, é quando o pai se apresenta ali para os seus filhos, né, num perfil de um pai fracassado, ou até de um pai meio maluquinho. Isso vai funcionar como uma forma de anti-histeria, porque ele vai desautorizar a si mesmo como um representante dessa figura paterna, dessa lei. Isso vai dar espaço para os filhos procurarem essa representação em outro local. Vou pegar um outro exemplo para vocês, e agora num relato de um filho, tá? Ele diz o seguinte: o meu pai foi uma das pessoas mais generosas que eu já conheci. Ele levava todos para jantar, adorava contar histórias, fazer o que os outros fizessem, os mesmos. Conhecia centenas de piadas e era carinhoso com as palavras, sempre dizendo a este ou aquele como eles eram dotados e inteligentes. Mesmo que isso tivesse um pouco de teatro, já que em casa ele podia ser uma espécie de cara detonado, dificilmente cordial e muito ausente, né? Ele era muito infantil, não de um jeito sorridente, afetado, mas de um modo totalmente corporal. Por exemplo, na adolescência eu percebi que quando quer que fosse apresentado um homem que não conhecia, ele ou se escondia ou apresentava uma espécie de ligeira ginga, como um garoto encontrando um ídolo do cricket. A sua voz se elevava, ele dava muitas risadinhas e suava copiosamente. Ou em casa, quando quer que tivesse de se haver com um assunto de família, coisas simples como planejar um feriado, ou mais complicadas como certos assuntos financeiros, ele iria brincar e brincar, tentando fazer com que nós dessemos risadas disso. Ou então assumiria momentaneamente diversos tipos de personalidades adultas, fazendo vozes diferentes, né? Ele era um pai doce, mas era um pai caótico. Então, olha só, esse pai, ele se absteve desse lugar, né, da sua própria sexualidade, da sua potência ali enquanto autoridade, né, da sua responsabilidade de transmitir essa função, né, da sexualidade para os seus filhos. Só que quando ele está caçoando de si mesmo, quando ele está se mostrando como um pai bobo ali, né, ele acaba convidando esse filho a buscar um outro modelo, né? O filho, ele percebe isso, assim, que esse pai não é uma referência. Então, resumindo, o histérico, ele vai ser alguém cujo pai interno é uma estrutura enfraquecida. O pai do histérico, ele é sentido como um imprestável, como castrador, tá? Então, seja em virtude ali de uma superidealização desse pai, ou seja em virtude de um denegrimento dele, tá? Esse pai, ele acaba não aparecendo
como alguém capaz de ser um castrador, de ser alguém que impõe ali a lei, as regras, as normas, e assim alguém que instaura um desejo no filho, né? Então, da mesma forma que o histérico, ele não tem certeza do desejo que a mãe tem por ele, ele também não sente uma solidez no pai como uma figura que iria separar essa criança dessa mãe. E assim, não sente que esse pai pode ser aquele que vai garantir a sua castração e que vai fazer com que ele lide com essa angústia, né? Mas é importante pensar assim, que quando esse pai se desautoriza, da mesma forma que a mãe histérica, né? E meio que brinca, né? E apresenta esse fracasso para os filhos de uma forma assumida, né? Os danos são menores, tá bom? Então, esse foi o capítulo das funções do pai. Agora, o próximo estudo vai ser a respeito da sedução. E aí, a gente vai... vou fazer os vídeos para vocês aqui, né? Se tudo der certo. Tô achando difícil fazer vídeo, viu? Era mais tranquilo fazer os áudios. Mas tudo bem, aí eu chego aqui com essa cara, né, um pouco pálida, cansada, mas vamos lá, né? Vamos trabalhar junto, fazer dar certo, porque é importante, né, a gente estar sempre aprendendo, estudando, e eu posso trazer esse conteúdo para vocês. Sigam lá no Instagram, né, josiane.sr.psi, mandem seus feedbacks para mim, é sempre bom receber. E sigam aí o canal, curtam o vídeo e vão lá também no podcast, né? Lá tem muitos áudios, muito material que a gente, né? Nós fizemos vários estudos já antes de iniciar aqui esse trabalho com os vídeos, tá bom? Então é isso, boa noite para vocês e um abraço virtual.